Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A aula de hoje a gente vai continuar com análise de circuitos, tá? Nosso exercício número 2. Temos aqui o nosso circuito elétrico, tá? Com 5 resistores, R1, R2, R3, R4, R5. Os valores dos resistores aqui são dados. E a gente precisa aqui calcular VR1 ou a queda de tensão em R1, VR2, VR3, VR4 e VR5. Como que a gente vai fazer esse exercício aqui agora? A gente primeiro vai fazer uma análise do circuito, tá? Eu estou trazendo aqui do meu lado direito a nossa tabelinha de resumo, tá? Com a parte teórica que nós vimos nas últimas aulas. Então nós temos para circuitos em série ou circuitos em paralelo, qual que é o comportamento de corrente e tensão, tá ok? Então a gente já sabe que para a série a nossa corrente ela não se divide, ok? E a tensão se divide. Então é o oposto um do outro. Então resistores em série, corrente não se divide, tensão se divide. Para um circuito paralelo, a corrente se divide e a tensão já não se divide. Então é o contrário aqui, série e paralelo, tá? Observando corrente e tensão. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse circuito aqui vai ser desenhar a corrente e entender como os resistores estão associados. Então, como sempre, né, imaginando aqui o sentido convencional da corrente sai aqui do positivo, certo? Da nossa fonte, e a corrente percorre aqui, ó, ok? Quando a corrente chegar neste nó aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai se dividir. Tem esse caminho aqui por cima, tem esse caminho aqui por baixo, certo? Aqui por cima ela vai virar, descer aqui, chegou aqui nesse próximo nó na saída, elas se juntam e sai aqui, ó. Vira e vai para o terminal negativo da fonte de novo, a nossa I. Aqui, ó, eu vou chamar de IT, porque é a I total que sai da fonte. Ela chega no nó, ela se divide, e aí sai aqui a minha IT de novo, que é a soma das duas, né? E volta para a fonte. Então, I está percorrendo o circuito aqui normalmente. Então, o que entra no nó é o que sai do nó, né? Por Kirchhoff. Então, se entrou IT, sai IT. E eu sei que esta I de cima com esta I de baixo aqui, ó, que eu vou chamar aqui ó, de I2 por causa do R2, e vou chamar essa aqui de baixo aqui ó, de I3, porque é aí que passa aqui no R3, por exemplo, tá? Então eu vou chamar de I2 e I3. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Ó? Vamos fazer uma análise lá para a corrente e para a tensão, tá? Então, ó, vamos começar aqui com a corrente, ó, série. A I não se divide. Então, ó, vamos analisar esses ramos aqui entre esses dois pontos, tá? Vamos imaginar que a gente tem esses dois pontos aqui, ó, vamos chamar ele de X e Y, esses dois nós. O que nós temos aqui? Nós temos a divisão da nossa corrente. Então, se tem a divisão da corrente entre esses dois pontos, a corrente está se dividindo. Ó, vamos lá, ó, corrente se divide, então é paralelo, correto? Sem novidades. Então, ou seja, entre esses dois pontos, os dois caminhos que existem, que são os dois ramos, eles estão em paralelo. Aí o ponto é o seguinte, eu consigo fazer, nesse ramo de cima, eu tenho um resistor apenas, que é o R2. Eu consigo fazer R2 em paralelo com o que eu tenho no ramo de baixo, que é R3, R4? Não consigo, certo? Por quê? Porque eu não consigo fazer o paralelo de um resistor em paralelo com esses outros dois que estão em série. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso fazer este série aqui, ó. Se você observar aí, ó, observa comigo, ó. Esse ramo aqui, ó, de baixo, ó, este ramo aqui de baixo, onde está esses dois resistores, eles não estão em série, porque a nossa corrente é a mesma, a I3 está percorrendo tanto o R3 quanto o R4, então a I não se dividiu, a I é a mesma, ó, I não se divide, é um em série. Então aqui, esses dois resistores estão em série. Então, para mim calcular a minha equivalência aqui, eu vou ter que fazer estes dois em séries,
eu vou ter um equivalente aqui. Aí este equivalente paralelo com este daqui, a gente vai ter um equivalente entre esse ponto XY, ok? Então faço esse série, depois eu faço esse paralelo com o que der em série aqui, reduzo esses 3 a 1, ok? Este 1 vai estar aqui. Aí eu vou ter a I total passando em todo mundo. Então aí finalmente a resistência equivalente vai ser série com a resistência equivalente desses 3 aqui, mais esse daqui. Aí a gente vai ter a nossa resistência equivalente total. Então a gente vai calcular isso já já, tá? Vamos olhar para a nossa tensão. A gente sabe que a tensão, ó, aqui, neste série, ok? Tô olhando aqui, ó, série, tensão. A tensão se divide. Então eu vou ter um valor de tensão, uma queda de tensão aqui em cima de R3, e eu vou ter uma queda de tensão em cima de R4. Então, entre X e Y vai existir uma queda de tensão, e essa queda de tensão ela vai se dividir entre esses dois resistores. Então, guarda isso por enquanto. Neste ramo de baixo, vamos ver o ramo de cima. Ó. O ramo de baixo não está em paralelo com o ramo de cima, que a gente afirmou aqui pela corrente. Como que é a tensão no paralelo? Ó, não se divide. Então, isso significa que a queda de tensão que eu vou ter entre X e Y, ela vai ser igual no ramo de baixo como no ramo de cima. Então, ó, vamos escrever essa equação aqui, ó, do lado, ó, para a tensão. Ó. Quem que é a queda de tensão entre X e Y? Eu posso dizer que é a tensão em cima de R2, porque um ramo de cima eu tenho um resistor só. Então, qual que é a queda de tensão aqui? É VR2. Então, vamos colocar aqui, ó. VR2 é igual a quem? Quem que é o ramo de baixo? O ramo de baixo eu não tenho dois resistores? Não está entre X e Y? Então, a tensão no paralelo é a mesma. Então, a tensão aqui tem que ser igual à tensão em cima desses dois. Só que quem que é a tensão em cima desses dois? Está em série, é a soma das tensões, certo? Então, eu vou falar que é VR3 mais o meu VR4, tá? Tô fazendo isso para a gente entender a análise do circuito como se dá, tá? Vamos fazer primeiro esse entendimento para a gente deixar bem fixo essa parte teórica, porque isso é basicamente a análise do circuito. Então, olha o que eu estou dizendo. Estou dizendo que a tensão aqui mais a tensão aqui, porque ela se dividiu, é igual, obviamente, a queda de tensão entre X e Y, que é o caminho de baixo, tem que ser igual ao caminho de cima, ok? Que é o VR2. Por quê? Porque no paralelo, a tensão, ó, no paralelo, ela é igual, ela não se divide. Então, aqui, entre esses dois pontos, tanto por baixo quanto por cima, a tensão tem que ser igual, ok? Aí, o que a gente sabe? Eu não acabei de afirmar que o R1, o R5 e o que der tudo aqui ó, de tensão, que é o VR2, vamos falar, né? Que aqui entre X e Y é uma única tensão, que é o VR2 ou a soma desses dois. Tudo isso daqui vai estar em série agora, ok? Do ponto de vista da tensão aqui, né? A corrente, ó, os resistores vão estar em série, então eu vou ter esse R1 em série com um equivalente entre X e Y em série com R5. Tudo isso em série, ó, a tensão em série, ela vai se dividir. Qual tensão? A tensão da fonte aqui, ó. Então eu posso falar que o meu vou chamar de VT, que é a minha tensão aqui da fonte, tá? Ó, VT. Eu vou falar que o meu VT vai ser igual ao meu VR1 mais o meu VR2 mais o meu VR5, ok? Ó, VR1, queda de tensão aqui, entre X e Y, ou é VR2 ou é a soma de VR3 e VR4. Então, estou usando o VR2, mais o VR5 tem que ser igual a VT. Então, assim, esse exercício aqui é muito simples, é isso que a gente vai fazer, tá? É isso que a gente vai escrever aqui agora. Então, vamos calcular, primeiramente, a resistência equivalente. Então, ó, eu vou chamar de RA aqui, tá? Esses dois aqui primeiro, ó. Então, ó, RA é igual, circuito em série, como que eu calculo a equivalência? Eu vou somar os resistores. Quais é os valores dos resistores? Ó,
é o resistor de 330 com o resistor de 5,2 kΩ, certo? Quanto que dá isso aqui, ó? Esse não está na unidade principal, esse daqui está. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o K aqui na unidade principal, tá? Então, vai ficar 330 mais... Quanto que é esse valor? Faço vezes 1.000, certo? Então, fica 5.200. 330 mais 5.200. Vai dar 5... Quanto que vai dar isso aqui? 5.530, certo? 5.530 ohms. Então, calculei esse primeiro RA aqui. Sei que esse ramo não está em paralelo com a de cima, então eu já vou calcular o paralelo daqui, ó. Então, ó, eu vou chamar de RB. Quem que é o RB? Vai ser... Vou fazer aqui pela soma dos inversos, ó. Vai ser o R2, certo? Inverto R2, inverto o meu RA e inverto todo mundo. Essa é a nossa fórmula, certo? Quem que é o R2? Ó, 10K, 1 sobre 10K, mais quem que é o RA? 1 sobre 5.530, certo? Inverto tudo. Ó, tem o primeiro resistor em K, o segundo está na unidade principal. Então, eu vou colocar o 10K na unidade principal, que é 10.000, certo? Se a gente fizer ele vezes 1.000, ó, 10.000 por 5.530, certo? Inverto tudo isso daqui. Quanto que vai dar o nosso RB agora? Ó, vamos fazer a conta aqui na calculadora. Então, vamos lá, ó. Primeiro resistor, ó, 10, 1, 2, 3. 10K, ok? Inverto. Mais o segundo, 5.530. 5.530, inverto. Somo, tô dentro dos parênteses, inverto novamente. Ó quanto que deu o valor, 3.560. Eu vou colocar ponto 85, então vou fazer assim, ó, 3.560... Eu vou colocar 61, tá? Vou arredondar para 61 ohms aqui. Como é 8, eu já vou arredondar aqui para 61 ohms, ok? Então, nós temos esse valor aqui, RB. Então, o RB, relembrando aqui, ó, fiz esses dois primeiros, o resultado desse fiz em paralelo com esse, então o RB está entre X e Y aqui. Então, se eu redesenhar, ó, o que eu tenho? Ó? Eu tenho isso daqui, ó, nesse momento, tá? Ó. Eu tenho aqui os meus 12 volts da fonte, eu tenho o meu R1 aqui, aqui eu vou ter o meu RB e aqui eu vou ter o meu R5, tá? É dessa maneira que eu estou agora, nessa configuração. Reduzir o circuito nesses 3 resistores, ó. Quantos caminhos tem a corrente aqui, ó? Um caminho só, correto? Ó. Corrente tem um caminho, então, como eu disse anteriormente, está em série. Se está em série, eu posso somar os resistores. Então, já vou colocar aqui, ó. Resistência equivalente final vai ser igual ao R1 mais o RB mais o nosso R5. Então, vamos trocar os valores aqui na fórmula. Ó. R1, eu não tinha mexido, ó, vale 1K. RB, o que eu calculei de RB? Ó, 3.561 ohms, mais R5, 1 mega ohms, tá? Estamos utilizando um resistor aqui de 1 mega para ilustrar aqui um exercício com um resistor de valor alto, tá? Quanto que vai dar essa conta aqui? Vamos pôr em K mesmo, vai, ó. Então, ó, esse daqui vai ficar 1K mesmo. Tá na unidade principal. Para K, divido por 1.000. 3,561K. Tá em mega, para passar em K para a direita, faço vezes 1.000. Fica 1.000K. Coloquei todo mundo em K. Qual que é o valor da resistência equivalente somando tudo agora? 1.000 e 3 e 4. Então, vamos lá. 1.000 e 4,561. Ok? O quê? Quilo-ohms. Então, esse daqui é o valor da nossa resistência equivalente do circuito. Então, o que eu quero que você note aqui já de importante, tá? Olha o valor dos resistores, ó, R1, RB e R5. O valor do R5, perto da resistência equivalente, ó, tá vendo? 1.000 para 4, né? Se a gente somasse só essas duas aqui, ó, 4,561,
para 1000, então esse resistor aqui de 1 mega, ó, ele é bem maior do que a resistência equivalente daqui para cá no circuito, ó, desse princípio do circuito. Então, o que a gente pode esperar com isso? Lembra que a gente disse que o valor da corrente total aqui, ó, é o mesmo valor da corrente total aqui. Então, se eu tenho um número, seja qualquer ele que seja, passando nesse resistor e depois passando nesse, como a tensão é R vezes I, a tensão aqui em cima, eu já espero que seja bem superior à tensão que esteja aqui em cima. E bem superior a esses dois também. Por quê? Por causa do valor do resistor, ó. Como esse resistor aqui é maior, a queda de tensão aqui, ó, e é bem maior, a gente pode esperar uma tensão, ou uma DDP, uma queda de tensão nesse resistor R5 bem superior aos demais, tá? Isso vai acontecer aqui na nossa análise. A gente vai continuar aqui para constatar isso, tá? Mas é uma observação já importante, eu já posso esperar isso. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Eu tenho uma resistência equivalente total já, então eu já fiz esses três aqui em série e descobri a minha R equivalente total. Como que ficaria o meu circuito nesse momento? Eu vou trocar esses três resistores por um único equivalente. Ficaria a fonte e um resistor, correto? Então, se eu tenho a fonte e único resistor, que é o resistor total, o valor total da fonte, eu não consigo descobrir a minha I total. É o que eu vou fazer aqui agora. I total. Quem que é a I total? É a V total por R total. Ok? Estou aplicando a primeira lei de Ohms aqui, ó. V total, 12 volts, certo? Ó, é a tensão da minha fonte. Quem é o meu R total? Tá aqui, ó, minha resistência equivalente total. Então, vai ser 1004,561K, ok? Vamos lá, I total aqui, ó, vamos fazer essa conta, vamos ver quanto que vai dar. Ó, 12 volts dividido por 1004,561, o quê? K. Então, vamos lá, ó. Na minha calculadora aqui, ó, eu tenho que colocar aqui, ó, 10 elevado à terceira K, tá? Igual. Ó o valor que deu, ó. Tá vendo aqui esse menos 5? Eu vou colocar na unidade menos 6, porque é micro. Então, eu vou andar uma vírgula mais para cá. Vai ficar 11,945. Eu vou colocar. Vou pegar três casas, tá? 11,945. Ó, andei uma casa mais para cá, então eu vou colocar elevado a menos 6. Só que 10 a menos 6 é o nosso micro, né? Lembrando lá da nossa tabela de conversão, tá? Então, ó, a corrente é uma corrente bem baixinha, tá ok? Então, eu vou usar três casas decimais aqui, porque a corrente é bem baixinha por causa de precisão, tá? Então, eu já sei a minha I total. Sabendo a minha I total, ó, olha aqui no circuito, ó, ela tá passando aqui, então a I total passa em R1 e a I total passa em R5. Então, o que eu consigo descobrir já com isso? Se eu tenho I e tenho R, tenho I e tenho R, eu consigo descobrir a queda de tensão em cada um desses resistores aqui já, correto? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra folha para a gente continuar aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Quem que é VR1? Ó, VR1 vai ser igual a R1 vezes a minha I que passa nele, que é a IT, neste caso aqui. Então, vamos lá. VR1 vai ser igual. R1, ó, é 1K vezes qual que é a I total? Ó, 11,945 microamperes. Vamos fazer essa conta, ó. Então, ó, 1K, vou colocar na unidade principal aqui que é mais fácil, ó. 1K é 1000 ohms vezes essa corrente, ó, 11,945 elevado a menos 6, ó, elevado a micro. Então, essa corrente, vamos ver qual que é o valor que vai dar, ó. Deu essa pequena tensão aí, ó. Qual que é o valor dela? Vamos colocar em mili? Então, estou na unidade principal. Se eu for para mili, faço vezes 1000. Então, vou fazer, ó, vezes 1000. Ó, 11
11,945 miliamperes, ok? 11,945 miliamperes. Então, esse daqui já é uma das perguntas, ó, VR1 já é uma das perguntas do nosso exercício. Então, já tenho o VR1. Vamos já calcular o VR5, porque eu também já tenho aí total, ó, VR5 igual R5 vezes a minha I total. VR5, ó, R5, 1 mega vezes 11,945 microamperes. Observe que aqui vai dar um valor bem alto, bem próximo da fonte, devido ao resistor, para a gente comparar. Quer ver? Ó? Então, ó, 1 mega, 1, vou elevar aqui, ó, mega é 10 a sexta, certo? Vezes 11,945 expoente, ó, menos 6, que é micro, igual, olha lá o valor, ó, 11,945 volts. Ó, VR5. Olha como o valor do resistor, passando a mesma corrente, ó, interfere na queda de tensão. Ó. Um valor alto tem uma queda de tensão bem maior do que um resistor mais baixo, tá vendo? Ó? Então, como a gente esperava, né? A queda de tensão aqui já seria bem maior que aqui, e a gente vai ver que vai ser bem maior que R2 também. Então, vamos continuar aqui, ó. O que eu preciso saber aqui agora? Ó? Essa corrente que está entrando aqui, essa IT, ela está se dividindo, ok? A gente já vai calcular essa corrente, mas vamos olhar para a tensão, ó, pensando nessa figura. Olha essa figura agora, ó. VR1 eu já tenho. VR5 eu já tenho. A gente não falou que insere aqui, ó, a minha VT, ó. VT não é VR1, VR2 e VR5? Ó, eu tenho VT, tenho VR1 e tenho VR5. Então, já nessa expressão que a gente analisou anteriormente, isolando aqui, eu consigo descobrir a minha VR2. Ó. VR2, pensando nessa fórmula aqui, ó, VR1 e VR5 não está somando aqui, eu passo eles para o outro lado subtraindo. Então, vai ser igual a VT menos VR1 menos VR5. Ó. Então, isolei o VR2. VR2 é o VT menos o VR1 menos o VR5. Então, vamos lá. Vamos isolar aqui. Ó. VR2 igual VT, 12 volts. Tensão da minha fonte. VR1, 11,945 mili. VR5, 11,945 volts. Então, está na unidade principal, está em mili. Eu vou fazer tudo na calculadora desse jeito, tá? Não tem problema. Eu vou colocar na unidade principal aqui. Ó, 12 menos 11,945. Ó. Vou colocar o milha aqui. Ó, na minha calculadora elevado a menos 3, que é o milli, menos 11,945. 11,945 já está na unidade principal. Quanto que deu o valor? Tá na unidade principal. Vamos colocar em milli? Vamos fazer vezes 1000, ok? Lembrando da tabela. Olha o valor, ó. 43,055 mili, o quê? Volts. Estamos falando de tensão aqui, que é o nosso VR2, tá? Então, já descobrimos aqui VR2 também, ok? O que falta? VR3 e VR4. Ok? Então, o que eu sei? Eu sei que, vamos pensar na corrente, ó. A corrente que entra tem que ser a soma das correntes que saem. Qual que é a corrente que entra no nó? Ó, Kirchhoff, é o IT. Então, ó, vou colocar mais uma afirmação aqui, ó. IT é o que entra no nó, tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. O que está saindo do nó? A saída no Y. Está saindo I2 e o que eu chamei de I3. Então, tem que ser I2 mais I3. Ok? Tenho IT? Tenho. Já calculei a IT. Ó. A IT está aqui. Tenho I2? Não tenho ainda. Mas eu consigo calcular a minha I2. Ó, vamos calcular I2. Ó. I2
é o quem? VR2 dividido por R2. Aqui seria V2, né? Ou VR2. Eu acabei colocando R2 aqui, mas é a tensão no R2. Qual que é a tensão no R2? Ó, 43,055 milivolts. R2, 10 quiloohms. Ó. Vamos fazer isso aqui na calculadora? Já vou colocar na unidade principal aqui na calculadora. Ó, 43,055 mili. Quem que é o mili? É o expoente menos 3, dividido por 10K. 10, K não é expoente mais 3, então vou colocar aqui, ó, elevado à terceira. Igual, olha lá a corrente que deu, ó, 4,3055 micro, menos 6 é micro, tá? Ó, microamperes, corrente bem baixinha, ó. Esse exercício está sendo legal para a gente praticar aqui a tabelinha também, tá? Então vamos lá, ó, microamperes. Tenho o I2, tenho o I total, eu descubro o meu I3. Então, ó, se eu pegar essa fórmula aqui agora e isolar o I3, I3 não vai ser igual ao IT menos I2, isolando aqui o I3, ó, o I2 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vamos lá. Ó. I total está aqui, ó, 11,945, o quê? Micro. Menos, quem que é I2? 4,3055 micro também. Vamos fazer essa conta. Tá em micro, eu não preciso colocar o micro aqui na conta agora, né? Para facilitar aqui pra gente. Então vamos lá, 11,945 menos 4,3055 igual 7,6395 o quê? Micro também. Mantenho o micro aqui, tá ok? Então, descobri com isso a minha I3. Quem que é I3 aqui, ó? Quem que eu chamei de 3, ó? É a corrente que passa no ramo de baixo, que passa tanto em R3 como em R4. Então, se eu tenho a corrente e tenho o resistor, eu descubro a queda de tensão em cada um deles. Então, vamos lá, ó. Vamos começar com o R3. V no R3 vai ser igual ao próprio R3 vezes a I que passa nele. Qual que é a I que passa nele? I3. Substituindo os valores, ó, R3, 330 ohms, vezes I3, ó, acabei de calcular, 7,6395, o que? Microamperes. Vamos fazer essa conta. Vou colocar na unidade principal aqui na calculadora já, ó, 330 ohms vezes 7,6395, ó, expoente, micro é menos 6, olha lá, ó, igual, ó, já deu até em mili para mim, ó, menos 3, ó, então vou colocar aqui, ó, 2,52, vou pegar, bom, 52,1, vou pegar até 3 casas também, como a gente tem feito, milivolts, ok? Então, VR3 está aqui. Chegamos no VR3. Por fim, vamos para VR4. Bem simples, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente que passa no resistor R4. Qual que é a corrente que passa no resistor R4 nesse circuito? Ó, é o que eu chamei de R3, de I3, perdão. Ó. Então, corrente I3 também passa no meu R4 porque está em série. Valor do R4, ó, 5,2 quiloohms, tá? Então tá em K vezes I3, tá lá, ó, 7,6395 micro. Vamos fazer essa conta aqui agora, ó. 5,2, ó, vou colocar aqui na calculadora, K é 10 a terceira, vezes 7,6395 micro, menos 6, igual
Deu para mim na unidade principal aqui, vou colocar em mili, vou fazer vezes 1000. 39,725 milivolts. Ok? Então, tá aqui a nossa queda de tensão no nosso resistor R4 também. Veja que é muito simples. A gente tem o circuito, nós fizemos uma análise aqui, ó, deixa eu descer um pouco aqui, ó. Nós fizemos uma análise inicial baseada em corrente, tensão, muito simples, a gente consegue chegar, entender como se dá a resistência equivalente. Tendo equivalente, nós temos a I total. Tendo a I total, a gente começa a voltar ao circuito e descobrindo as tensões em cada ponto, onde a corrente se dividiu, como ela se dividiu, até que a gente chega e consegue descobrir todas as tensões, como o exercício está nos pedindo aqui. A nossa aula de hoje vai ser essa, então, tá? Vou deixar aqui do ladinho. A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, toca o sininho, tá? Se inscreve no canal. Na próxima aula eu já vou trazer um novo exercício, tá? Um pouco maior, um pouco mais complexo para a gente também treinar as análises. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Te vejo na próxima aula.